E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre justiçamento, ou seja, justiça com as próprias mãos. É incrível e é inacreditável que ainda hoje, em 2020, no século 21, existam pessoas que apoiam e defendem e disseminam a ideia de que é válido se fazer justiça com as próprias mãos. A ideia desse vídeo ele veio de alguns comentários que eu recebi até fora do YouTube, né? Sobre outro vídeo que eu postei, que eu vou deixar bem aqui no card. É que eu até citei o caso daquele rapaz, né, que ele roubou uma bicicleta lá em São Paulo, acho que em São José dos Campos, há um tempo atrás. E aí veio dois tatuadores, né, que tiveram uma bicicleta furtada, se sentiram agredidos com o patrimônio, né, a bicicleta, as fotos dela, assim, valia muito pouco, né. Aí eles se sentiram no direito de pegar o garoto e escrever na testa dele: sou ladrão e vacilão. E o problema é que a população brasileira se dividiu. Ficou uma grande parte da população a favor dos tatuadores. Inclusive alguns jornalistas, né, um jornalismo torpe, podre, distorcido do Brasil, fez apologia, falou que o pessoal estava certo, que era isso mesmo. E será que é isso mesmo? Então eu vou começar falando do artigo 345 do Código Penal. Ele fala sobre o exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, se você fizer justiça com as próprias mãos, você foi lá, se sentiu invadido, ou se sentiu injustiçado de alguma forma, roubado, teve a sua integridade vilipendiada, você vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Além de você incorrer no crime de violência, de estupro, de tortura, você vai incorrer também no artigo 345 do Código Penal, né? Que basicamente é exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, justiça com as próprias mãos. E é para isso que existe uma justiça no Brasil, para isso que existe um poder judiciário. Não pode uma pessoa que se sente prejudicada, ela pegar uma pessoa, render, ela denunciar, processar, julgar, condenar e aplicar a pena. Se isso fosse válido, não teria porquê a gente ter uma justiça no Brasil. Voltaríamos à lei de Italião, voltaríamos à barbárie. Não teria porquê nem existir um Estado, né? Então é extremamente complicado, cara, é inacreditável que ainda hoje tenha gente que defende esse tipo de prática. E eu sempre gosto de fazer o seguinte questionamento: e se fosse com um filho seu, você ia gostar? Aí geralmente as pessoas, mas meu filho nunca vai passar por isso. Cara, todos estamos sujeitos a errar de alguma forma, que seja um acidente de trânsito, que seja um mal entendido, né? Então se for um filho seu, que bateu o carro, machucou uma pessoa, estava errado, distraiu, você vai achar justo ele ser, por exemplo, estuprado? E a questão central aqui é que, na maioria das vezes, a pena atribuída pelo o justiceiro, ela é muito mais pesada do que o crime inicial praticado. Por exemplo, um dano à propriedade, que é o roubo de uma bicicleta, tem um potencial ofensivo muito menor do que a tortura, do que você pegar e fazer uma marca eterna na testa da pessoa. Sem contar a humilhação e diversos outros detalhes que eu não quero entrar aqui. Mas o que acontece é o seguinte: o próprio artigo 5º da Constituição ele fala, né, que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de natureza, e a lei garante a todos. Aí fala aqui, ó, o inciso 63, né? A lei considera crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, né? Terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Aí fala aqui, ó, por eles respondendo os mandantes, os executores,
e os que podendo evitá-lo se omitirem. Então, não estão entre esses crimes o crime de furto. Então, quando o cara pega um cara que roubou uma bicicleta velha, que seja nova, né? O cara que ele cometeu um dano à propriedade, se você for lá e torturar ele, você está cometendo um crime muito mais grave. Então a população tem que ter noção disso. Aí vocês vão falar, sempre tem aquela retórica, né? Aquela retórica chata, mas pega ele e leva para casa. A questão não é essa. Se você está prejudicado, você tem que procurar o poder judiciário. Você tem que procurar a justiça. Porque você aplicar a pena, você próprio, e julgar, primeiro, você não está sendo imparcial. E a Constituição ela fala também que todos têm direito a um julgamento justo e imparcial. Então, você acha que o cara que acabou de ser roubado, ele vai fazer um julgamento imparcial com o cara que acabou de roubar ele? É claro que não. Então não faz sentido nenhum. Quem pensa nisso daí ainda, meu Deus do céu, é uma pessoa totalmente desinformada, uma pessoa lunático, não tem outras palavras para descrever. E eu ainda vou falar mais aqui, né, do que o artigo 5º da Constituição ele fala, né? Tá lá no inciso 47. Não haverá penas. Aí tá aqui, ó, de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, aí tá aqui, de banimentos e cruéis. Você não pode aplicar uma pena cruel, nem a lei pode aplicar. Quem é você? Né? Não tô falando que vocês fazem isso, pelo amor de Deus. Mas quem é um cidadão para ir lá, fazer justiça com as próprias mãos, fazer um julgamento parcial e ainda aplicar uma pena cruel? O cara ele tá fazendo o papel de policial, de delegado, de Ministério Público, de juiz e ainda de carcereiro, porque ele está acusando, ele está processando, ele está julgando e ainda está aplicando a pena. Isso não faz sentido nenhum. Quem esse cidadão acha que é? E aí, e também fala lá também no 37, né, no inciso 37 do artigo, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, meu amigo, se você é um democrata, a primeira coisa é cumprir a lei. Né? Se você é um cidadão de bem, você deve conhecer a lei, você deve seguir a lei e deve aplicar a lei, e não a sua justiça pessoal. Porque o que é justo para você pode não ser para o restante da população. E é para isso que existe um código legislativo no país. É para isso que existe lei. Senão, seria barbárie. Chega lá o cara, roubou a bicicleta, você vai lá tatuar a testa dele. Aí a família do cara que teve a testa tatuada vai lá e estupra a família do outro. O que foi estuprar vai lá e mata. Então vocês... Cara, a gente vai cair num estado de barbárie que não faz o menor dos sentidos. Não faz o menor dos sentidos. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês reflitam, né? Realmente é um tema muito controverso, que a população brasileira, infelizmente, está entrando num fosso civilizatório, que a verdade já não está tendo tanta importância. O pessoal já vem cada vez mais para esse caráter reacionário, de justiçamento. Isso não é saudável. Né? A gente vai falar aí sobre esses temas. Eu até quero fazer um review do livro Como as Democracias Morrem. Foi um livro que eu li sensacional, né? Mas vai ser tema para outro vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam, né, porque o canal tem visualização, já tem mais de 70 mil visualizações, mas o número de inscritos é muito pequeno. O pessoal assiste o vídeo, passa o vídeo e acaba não se inscrevendo. Então eu peço que se inscrevam para a gente continuar fazendo esses vídeos, senão não tem nem por que fazer, né? E agradeço a todos pela audiência, deixa o like e o comentário, um grande abraço a todos e até a próxima.